Mas como eu falei aí, há cultos passados, primeiro fica feio para depois ficar bonito. Tá bom? As portas a gente trocou de cor, tirou o verde, colocou esse creme, as paredes vai sair esse é um pérola, né? E vai entrar o amarelo cromo suave. E depois você vai ver como é que vai ficar. Amém? Daqui a pouco o cheiro de tinta vai embora e fica tudo certo em nome de Jesus. Tá bom? Suporta um pouquinho aí, daqui a pouco vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, eu quero fechar a nossa saga do Efésios capítulo 6 hoje, vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo 13, nesse período é a última mensagem, né, que eu tenho a respeito da armadura de Deus, e hoje eu vou fechar, não faz parte da armadura, mas faz parte do nosso comportamento com a armadura do Senhor, para que tudo isso tenha sentido, em nome de Jesus. Nós começamos o versículo 13, em nome de Jesus. Daqui a pouco a irmã Núbia vai contar testemunho já da mudança, irmã Núbia, da campanha. Tá vendo? Vamos usar a fé, gente. Usando a fé a gente vai longe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tá vendo você em casa? Ó, já tem gente contando testemunho da campanha da mudança. E dezembro está chegando, hein? Ó, daqui a pouco o bicho vai pegar. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um mês de dezembro bem agitado, né? Aí o ponto alto da nossa campanha, que nós vamos subir um monte. Na verdade, eu vou subir amanhã já. A gente vai fazer uma oração, o pastor já nos convocou. Vamos ver os últimos preparos, onde é que vai ficar quem, onde é que vai ficar e tal, esse negócio todo. E para no dia 10 de dezembro chegar e só fixar o acampamento. Então amanhã a gente sobe o monte e sexta-feira eu não vou levar ninguém para a vigília, eu não tenho condições financeiras. E também o pastor pediu para tomar cuidado com a Covid, né? Que o negócio está meio complicado ainda. O ônibus cheio de gente lá, então ele resolveu pensar um pouco, falou, vamos com calma, né? E também eu não suportaria levar você para lá e em dezembro receber o pastor aqui, que está vindo de São Paulo, o pastor e cantor Eliezer de Tarso. É um gasto muito alto para a nossa igreja. Então eu preferi ficar com o pastor. Aí eu vou investir todo o nosso empenho e tempo e apoio financeiro na vinda do pastor, para a gente estar tudo junto aqui, juntos em nome de Jesus. No dia 15 de dezembro, vai ser uma terça-feira, provavelmente às 7 da noite, dia 15. Então não marque nada para o dia 15 à noite, que vai ter a visita do pastor Eliezer de Tarso aqui na nossa igreja de São Paulo, direto do Show da Fé para cá. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então o mês de dezembro, olha, vai ter coisa, hein? Dia 13 é Santa Ceia, a Santa Ceia. Dia 15 o pastor e dia 31 a nossa virada, né? Eu tenho o costume de liberar você para passar o Natal com familiar, não vou fazer nenhuma reunião especial, só a básica mesmo que tiver, mas no dia 31 aí eu não abro mão de você não. Dia 31 nós estamos juntos e misturados aqui para fazer a virada de ano, em nome de Jesus, permitindo Deus, né? Que tem muito tempo até lá. Por enquanto, vamos nos contentar com hoje e preparar o hoje para o amanhã para o depois, porque é assim que funciona. O nosso futuro depende do nosso presente. E que hoje a gente faça as coisas certas para amanhã colher os frutos certos, em nome de Jesus. Versículo 13, Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pastor, eu não aguento mais ouvir isso. Tem que aguentar sim, porque tem que ficar fixo no seu coração. Nós vamos passar por dias maus, mas Deus nos dá condições de enfrentar ele de cabeça erguida e sair com a vitória, mesmo no dia mau. Como? Vai lá. 14, perdão. Como que eu vou estar firme no dia mau? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade sempre conosco, vestida a couraça da justiça, a justiça tem que ser as nossas atitudes, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz,
Prepare a base da sua vida no Evangelho que lhe traz a paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, não deixe a fé esmorecer no seu coração, irmão. Por quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A fé barra as armadilhas que o inimigo tem contra você. O que o inimigo lança contra você, um pensamento, um sentimento, a sua fé barra. Não deixa ele, esse pensamento que ele lançar sobre você ter vida. Você apaga ele na hora. Você é um derrotado. Não, a palavra diz que eu estou mais do que vitorioso sobre todas as coisas. Caiu, já era. Pronto, vamos lá. O escudo da fé. 17. Tomai o capacete da salvação. Lembra? A salvação tem que estar na nossa mente. Tudo que nos leva à salvação. Não me leva à salvação, então eu não quero. Salvação da nossa alma e dos problemas atuais. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou roubar? Não. Se eu roubar, não vou resolver nada. Eu vou conseguir o dinheiro, mas uma culpa desgraçada vai ficar sobre mim. Então eu não quero nada que não seja lícito. Ilícito não é comigo. Pronto. Tenha a salvação em mente que você vai conseguir chegar lá. Né? E obviamente para você contra-atacar, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra. Quanto mais você entender da palavra, mais você pode atacar o inimigo, menos ele tem força contra você. Até aqui a gente viu em todas as semanas, foram 8 mensagens, essa é a 9ª, que hoje nós vamos falar do versículo 18 em diante. Vai lá, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, na onde? No Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. E vigiando nisto, com toda a perseverança, súplica por todos. Veja, suplicar, irmão, é quando você, além do orar, você se derrama na presença do Senhor. Não é uma coisa de coitadinha, tem misericórdia. Não, é você na presença de Deus, sabendo que Deus vai lhe usar, vai tocar na sua vida, vai lhe dar condição, mas você não deixa de buscar. É suplicando, é fazer com que Deus preste atenção na sua oração. A gente perde muito em se cansar na oração. Muitos de nós deixa a oração quieta e vai procurar o que fazer, porque a oração não resolve nada. Grande besteira está pensando essa pessoa. Se ela se empenhasse mais na oração, pode ter certeza, ela teria muito mais força para enfrentar as batalhas. Uma pessoa que não ora é uma pessoa fraca, espiritualmente falando. Porque a oração fortalece o nosso espírito. Deus nos dá um gás especial quando a gente ora, principalmente na súplica. Então vamos lá. Pode ver que ele repete a palavra súplica. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. E vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vai mais, 19. E aí eu também tenho que ter a sua ajuda, irmão. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, o quê? A palavra com confiança, para fazer notório os mistérios do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Lembrando que quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Ele está preso, mas instruindo a igreja de Éfeso, dos Efésios. E hoje, Paulo está instruindo a gente como igreja. Ele fala assim: nós temos que nos revestir da armadura do Senhor e batalhar, irmão. Como é que eu batalho? Na oração. Na oração. Todos os dias, orando por todos os santos. E ele fala, e também por mim. Porque se eu não tiver o apoio de vocês, aí eu falo de mim aqui agora, pastor de Marcos. Se vocês não oram por mim, meu irmão, a minha oração é suficiente? Mas a palavra de Deus diz que orando 1, cairão milhares. Orando 2, cairão 10 milhares. E orando todo mundo, todos nós na mesma fé, quantos milhares não vão cair? De demônios. As mentiras de Satanás. E ele pede que orem, Paulo, ore por mim,
para que eu tenha a palavra de Deus na minha boca, quando eu abrir, para revelar os mistérios. Faça oração pelo seu pastor, irmão. O seu pastor, o senhor precisa, pastor? E como? E como? Porque às vezes por mim eu não quero estar aqui, mas por você eu venho. E principalmente por Deus. Eu posso estar com 300 graus de febre. Não vão me deixar subir aqui se me amarrar, gente. Já passei. Eu caí um dia, quebrei o pé. Estava fazendo a mudança da nossa sede para outra sede, lá em Macapá. Eu caí de uns 3 metros de altura e meu calcanhar partiu em 3 assim. Aí fui para o médico, botou a tala, o pé estava, meu Deus, parecia uma cachopa de abelha. Isso era na terça-feira. Era na quinta-feira. Na sexta eu estava pregando. Não podia ficar em pé, botei o pezinho na cadeira, fiquei sentado, mas pregando. Não estou falando isso para a minha glória, não. Estou falando para a glória de Deus. E assim foram pelos próximos 20 dias. Aí eu vi que o pé desinchou dentro do gesso, voltei no médico, falei, graças a Deus, desinchou, né? Ao que ele tira o gesso, está preto o pé. Ele fala, pastor, eu sei, o pé é do senhor, mas se o senhor não parar, vai cair seu pé. Aí eu falei, bom, aí o negócio é diferente. Aí falei com o pastor, o médico me deu 6 meses para me afastar. O pastor falou, então você vai ficar em casa 6 meses? Eu falei, não, pastor, vai ser antes. 40 dias eu estava de volta. E graças a Deus estou até hoje. Então chegou um dia crucial. Eu morava num apartamento. Aí fui para a varanda na hora da minha oração. E comecei até a chorar. Meu Deus, que negócio é esse? Eu não estava correndo de ninguém, não estava fazendo nada de errado. Eu estava mudando a igreja de lugar, poxa. Está certo que eu vacilei. Eu deveria ter prestado atenção na escada, não prestei. Mas eu errei. Só que estou assumindo o erro e pedindo perdão ao Senhor. Cura o meu pé. Eu sei que o Senhor pode curar. Aí entrei, abri a Bíblia. Ezequiel 37 fala do vale dos ossos secos. E eu li a passagem e no meu coração a pergunta: se eu fiz isso com o vale de ossos secos, sem vida, o que eu não posso fazer com o seu pé? Pronto, em 40 dias eu estava de volta e não em 6 meses. Eu creio que Deus tocou e fez o ligamento todinho do meu tornozelo, do meu calcanhar de novo. Por que eu estou falando isso? Por causa da oração, por causa da súplica. Eu fui diante de Deus, chorei, falei, meu Deus, não é possível, não vou ficar 6 meses parado. Nem quando eu trabalhava lá fora, eu fiquei tanto tempo parado. Meu pai, não, está amarrado. A obra precisa, eu preciso também trabalhar. Deus falou, então confia, cabeção. Deixa comigo. E o que eram para ser 6 meses, foram 40 dias. E louvado seja Deus por isso. Mas ora, a oração tem que existir, irmão. Se nós não orarmos, dificilmente a gente vai resistir. Pode estar com toda a armadura, mas sem se comunicar com o Pai, a nossa fonte real de força vai ser tudo em vão. A armadura tem que estar sendo alimentada com a sua fé. E a sua fé só se desenvolve quando você medita na palavra. E a palavra só entra em ação na sua vida quando você, orando a Deus, crê no que está escrito. Se a gente não orar, a gente não crê. A gente vai ficar vendo o que está acontecendo pelo mundo e vai ficar com isso. Não é isso que Deus está pedindo para a gente. Ora, irmão. Seja você quem for. A mais santa ou a mais pecadora das pessoas, ore. A oração tem muito poder, muito poder. Quando a oração é bem feita, o que é a oração bem feita? Que você está em comunhão com Deus, está em comunhão verdadeira com o Pai, não está preocupado com o boleto vencendo, com o marido que não chegou, com o filho que não está na onde, e as contas. Quando você não está preocupado com isso, você está preocupado em encontrar a Deus, meu irmão, a oração vai horas. Ela dura horas e você pensa que foram alguns minutos. Algumas vezes já aconteceu comigo isso. Um dia eu acordei 3 da manhã, falei, poxa vida, 3 da manhã, Jesus, tem que acordar às 6. Mas vamos lá, eu tentei rolar para outro canto, aí veio um bufetão, para lá, rapaz, sim senhor. Dobrei o joelho e orei. Poxa, tão rápido, 10 minutinhos, eram 6 da manhã.
tomei um banho, fui para a igreja, parece que eu tinha dormido a noite inteira, nem sombra de sono eu tive. Deus dá essa condição, dá essa capacidade para a gente. Parece que Deus injeta uma injeção de vitamina, sais, minerais e tudo que a gente precisa, e o cansaço vai embora. Mas você tem que estar em comunhão com Deus, não adianta. Né? Se eu não me engano, é João capítulo 4, fala da mulher sunamita lá no poço, do Abraão. Jesus chegou, já preguei para você aqui, cansado, com fome e com sede. Aí mandou os discípulos comprar comida, pediu água para a mulher, sentou perto do poço e começou a fazer a obra, falar com aquela mulher. E aquela mulher foi falando com ele, e ele foi falando: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você queria a água que eu tenho, porque a água que você me der, eu vou tomar e vou ter sede. Qualquer pessoa assim, mas a água que eu der, ninguém mais vai ter sede. Eu quero dessa água, então vai lá e traz seu marido, para eu abençoar vocês dois. Eu não tenho não, marido. Falou certinho, não tem esse e nem os outros que passaram por você, os outros 5. Ela falou: vige, o homem sabe da minha vida, vejo que é um profeta. E aí foi conversando com ela, ela entendeu que precisava mudar de vida, tomou a decisão de mudar, correu no vilarejo, chamou todo mundo, o povo veio. Jesus ficou por 3 dias naquela cidade e converteu muitas pessoas. Só que o mais bonito é que quando o povo veio, também vieram os discípulos, chegaram com comida para ele. E os textos não falam que ele bebeu da água, ele pediu água para a mulher, mas não fala que ele bebeu. A mulher falou: se eu não tenho nada para pegar água, como é que eu vou lhe dar água? Bom, resultado, quando os discípulos chegaram, falaram: toma aqui a comida. Ele falou: não, da comida que eu como, vocês não comem. Eu já saciei minha fome. Quem que deu comida para o senhor? Aí ele fala: a minha comida quem me dá é meu pai. Aí eu entendo, irmão, quando você faz a vontade de Deus, Ele tira sua sede, tira sua fome, tira seu cansaço. Se você escolhe fazer a vontade do Senhor, Ele limpa as nossas necessidades e nos dá condições de ultrapassar desertos. 40 dias e 40 noites sem comer, tenta fazer sem Deus, você não dura um dia. O estômago começa a comer o rim se mistura com o pulmão, e daqui a pouco você morre sem comida. Mas na presença do Senhor, não é um e nem 2 pessoas na Bíblia que contam essa história para a gente. Jesus, nós temos o Eliseu, nós temos o Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, Deus pede para ele descer, ele desce, o povo está em pecado, ele quebra as tábuas, briga com o povo, cumpre o que Deus pede e sobe, fica mais 40 dias e mais 40 noites, sem comer, sem beber, e desce com a lei do Senhor nas mãos. Na presença do Senhor, Ele tira todas as nossas necessidades, irmão. Ele pode fazer essas coisas. Imagina a nossa vida, que Ele não pode fazer. Principalmente as pessoas que se esforçam em adorar a Deus através das suas orações, em aprender com o Senhor nas suas orações, em interceder pelas pessoas nas suas orações. Até Paulo pediu: orem por mim. Eu também peço a você: orem por mim, para que Deus me dê os mistérios da palavra dele e isso seja compartilhado com você, para que você ponha em prática. E colocando em prática o que Deus fala, lembra? Ouvir, obedecer e praticar, pode ter certeza que as coisas vão dar certo para você. Você quer ver um exemplo? Nós vamos ler um pouco a Bíblia agora, mas vou te dar um exemplo de como que funciona a oração. Vamos lá? É Atos dos Apóstolos, volta um pouco aí a sua Bíblia, capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, e depois de João vem Atos dos Apóstolos. O capítulo é 16. Vamos juntos aqui, você vai entender como é importante a oração. Já até falei para você isso aqui, mas para o contexto de hoje vem bem a calhar. Achou aí? Vamos ler do versículo 9 em diante, por favor? Você em casa preste atenção, daqui a pouco a gente vai fazer a oração
você participe. Deus vai dar direção para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Está escrito assim, ó. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, Paulo estava pronto para ir para a Ásia. Se você ler aqui antes, você vai ver. Ele estava prontinho para ir para a Ásia. Vamos para a Ásia, vamos. Na noite que ele descansaria e saía pela manhã, vem uma revelação, um sonho, uma aparição, não sei. Alguém rogando para que ele fosse para a Macedônia. Olha como o poder da oração pode tocar o coração de quem está ligado com Deus, irmão. Veja, versículo 9, ó. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem está ligado com Deus entende rápido um chamado, ó. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Vamos lá, versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Preste atenção. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Veja, irmão, eles chegaram na Macedônia, passando por outras cidades, e começaram por Filipos. Pois muito bem, os filipenses, aí foi falando, foi pregando, chegou até a margem de um rio, onde as mulheres lavavam roupas, aquele negócio todo, e ali foi indo. E ele começou a pregar, pregando. Essa mulher chamada Lídia prestou atenção, falou: quero me batizar agora, porque minha vida está toda enrolada, me ajude aí. Batizou a mulher. Ela falou: agora pronto, vocês vão descansar lá em casa. A gente está indo, vão descansar todos lá em casa. Veja a importância de uma oração, irmão. Eles iam para a Ásia, agora estão na Macedônia. Não tem nada a ver com o plano deles, mas com o plano de Deus. Essa mulher já foi uma das primeiras que a Bíblia conta que já aceitou, se batizou, e agora convida, a ponto de constrangê-los a ir para a casa dela. Vamos lá, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus. Paulo não estava servo do Deus Altíssimo, não estava sozinho. Lá estava ele, Silas, estava Lucas, quem escreveu esse livro, e mais alguns discípulos de Paulo. Então, quem está relatando essa história é Lucas. Ele está falando, estava lá, a gente ia passando, aí vinha essa mulher e falou: esses homens que anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. E aí vai indo. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, preste atenção, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, que saias dela.
e na mesma hora saiu. Libertou outra, está vendo? Olha só, ele dormindo, Deus fez ele ouvir uma oração. E por onde o Paulo vai passando, na direção de Deus, a obra vai sendo feita. Nós temos que ter isso conosco, irmão. A nossa oração é que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Ou através do pastor de Marques, ou através do pastor Cleito, que estava aqui, do pastor Wellington, do pastor Carlos, e dos que virão pela frente. Se ficar por aqui, está sendo eu mesmo. Amém? Mas é Deus que sabe, Deus que manda, e a gente obedece. Pois muito bem, agora liberta uma menina. Que preço pagaram por isso? Ó, versículo de número 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça dos magistrados, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com... Nem sempre fazer a obra de Deus é fácil, mas é necessário. E é uma bênção. Por mais dolorido ou doído que seja para quem está fazendo a obra de Deus, não desista de fazer a obra de Deus. Porque o seu pagamento, o meu pagamento, não vem da mão dos homens. Das mãos dos homens vem acusação, vem prisão, vem açoites. Mas fique com Deus, que cada um dos seus açoites, cada um das suas lágrimas, Ele está vendo. Como também cada uma das suas orações e das suas súplicas, Deus está vendo. Fica firme, não tenha medo não, pode ter certeza. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os levaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Vai vendo, irmão, olha só, uma oração está fazendo tudo isso. Dá um toquinho aí no cabo de novo, Dineide. Isso, pronto, parou. Viu? Então veja, alguém em sonho apareceu para Paulo, ou alguém apareceu no sonho de Paulo. Só sei que Deus fez os dois entrar em comunhão. Como? Não me explica. Eu não tenho o número desse telefone, só Deus tem. Ele conecta certinho as linhas e as pessoas se trombam. Louvado seja Deus por isso. Pois muito bem, agora estão presos, açoitados, mas louvando a Deus. Não é fácil, mas é necessário, e a recompensa vem do Senhor. Nem sempre, aliás, quase nunca é do jeito que a gente quer. Se eu quisesse fazer com você o que eu queria, você poderia até estar muito feliz e contente, mas sua vida ia ser um zero, porque eu ia querer agradar você, e meu ministério estaria destruído. Porque se eu agradar você, possivelmente eu vou desagradar a Deus. E desagradando a Deus, nem eu e você, a gente vai ver Ele de perto. Então que eu desagrade a você, mas não desagrade a Deus. Que eu desagrade a mim mesmo, não é o que eu quero fazer, mas Deus fala, é o que eu quero. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Paulo e o Silas foram condenados a chicotadas. 40 menos uma, então 39, uma misericórdia. Não, pela misericórdia, não dê a 40, como se as 39 já não estraçalhava o couro do peão. Meu Deus do céu. Espero que você nunca tenha testado o peso do couro de um chicote, de um açoite, porque arranca sangue, irmão, na primeira batida. Eles levaram 39, os dois. Imagina as costas deles como é que não estavam. Perto da meia-noite eles excomungaram a Deus? Não, eles louvaram o Senhor. Oraram e louvaram. Oraram
e louvaram. Coloque louvor na sua oração, filho. Hoje no celular aceita tantas coisas. Não pode colocar uns 20, 30 louvores aí? Pode. Pode. Tira um pouco de vídeo, de foto, coloca louvor. Deixa no modo aleatório. Bota lá num volume que não vai atrapalhar a sua oração. Vai servir de plano de fundo para você. Você vai se envolvendo no louvor. Você ora, daqui a pouco você canta. Aí você ora de novo, suplica, canta, ora. Irmão, fica um negócio bonito. Preste atenção. É por isso que nós temos que, na hora de orar, entrar no nosso quarto e fisicamente e também, né, tem um entendimento do coração. É onde a gente encontra Deus. Então tem que estar só com Deus, irmão. Não tem que ter nada na nossa cabeça. Aqui eles estavam na prisão, não tinham celular com louvor, mas eles mesmo louvavam e cantavam o Senhor. Os outros presos ouviram. Vamos lá? 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de quem? Eu acho lindo, Deus. Lindo é modo bacana de falar. Meu modo de falar, eu acho massa Deus agindo, irmão. A palavra diz que veio um tão grande terremoto. Tão grande terremoto, era para abalar a cidade inteira, irmão. Daí a gente vê esses terremotos acontecendo aí, 3 graus, 4 graus, 5, 6, 7,2 e não sei o que, o máximo foi 9 até hoje, destrói a cidade. Aqui só o cárcere, só os alicerces, não é só o cárcere, só os alicerces do cárcere, a ponto das portas abrirem. Manda um arquiteto fazer um negócio desse, quero ver. Botar uma bomba ali, pum, e o barulho da bomba abrir as portas. Ou a bomba destrói tudo. Mas Deus faz o que precisa ser feito. Veio um tão grande terremoto, enquanto eles louvavam e oravam, que abalou os alicerces, as estruturas da prisão, de tal forma que só as portas se abriram. Deus é milimétrico no agir, irmão. É coisa massa Deus agindo. Vamos lá, 27. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui, pensa comigo, irmão, preso, cada um por uma condenação, por um delito condenado justo ou injustamente, eu não sei. Prisão tem dessas coisas. Mas de repente abre a porta. Você iria para onde? Eu ia para casa, uai. Estou preso. Na presença de Deus não, filho. Na presença de Deus você esquece da casa, da família. Na presença de Deus é Deus. Os presos viram que abriram as portas. Vão para onde? Vão para a cela de Paulo, que o negócio lá tá bom. Vamos lá. Paulo e Silas estão lá, nós vamos junto. E daqui a pouco a igreja estava reunida dentro de uma cela. Eu não sei quantos presos. 10, 15 presos, 20, eu não sei. Talvez superlotou a aglomeração na cela de Paulo e Silas. Mas por um bom motivo. Para louvarem, adorarem e orarem ao Senhor. Isso muda a vida da pessoa, irmão. O carcereiro, quando acordou, viu as celas vazias. Vou ser morto. O governador pediu para eu cuidar desse povo e o povo sumiu tudo. Vão me matar. Não, pode parar. Não faça nada não. Está todo mundo aqui, vem para cá. Está todo mundo aqui. Coisa linda, irmão. Vamos lá. 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo fez o quê? Se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para mim? Coisa linda, né, mesmo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo
e serás salvo tu. Eu falo a mesma coisa para você. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Todos. Creia, meu irmão. Mas pastor, só tem eu da minha família na igreja. Então é você mesmo que Deus vai usar. Se você está aqui, é porque Ele bota fé em você. Para que você vá para dentro da sua casa e fala: meu Deus é massa. Como é que você pode estar sofrendo tanto e estar louvando a Deus? Porque eu sei que a vitória vai ser minha. Mas está todo mundo contra você. Todo mundo menos Deus. Então se está todo mundo contra mim menos Deus, a vitória é minha. O que não pode ser é o contrário. Todo mundo comigo e eu sem Deus. Aí eu perdi. Por mais que eu ganhe aqui, eu perco lá. E aí você aprendendo de Deus, você vai levar Deus para dentro de casa, irmão. Você vai levar o Senhor para dentro da sua casa. Vamos lá. É muito forte isso aqui. 31 de novo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram o quê? A palavra do Senhor. E todos os que estavam onde? Chupa, Satanás. Chupa essa manga. Todo mundo ouviu a palavra. Olha que bonito. E tomando-os ele consigo, naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi ele e todos os seus. Serás salvo tu. Levou eles para casa, já não estava nem aí mais preocupado com a função de carcereiro, porque quem encontra Jesus, quem encontra Deus, tem uma vida diferente da antiga, uma nova criatura, ainda que ele continuasse sendo carcereiro, mas seria uma nova criatura. Ele abriu mão de tudo. Para mim o negócio é a minha sal. Entenda isso. Não tem nada mais poderoso, nada mais forte na vida de uma pessoa que a salvação dela. O Senhor Jesus fala de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação, a salvação da sua alma. Pode ser dono do mundo, mas quando for entrar no reino celestial, nem perto da nuvem vai chegar. Não sai do primeiro céu. O apóstolo Paulo fala que em uma das visões ele foi conduzido ao terceiro céu. Então a gente entende que são três. Se tem o terceiro, tem o segundo e tem o primeiro. O primeiro é esse que a gente vê na atmosfera. Depois o negro que a gente vê só pela televisão. E o negro acima onde o Senhor lá mora. Esse é o nosso entendimento. Então, só vai entrar nesse céu quem tiver em condições, com a salvação em dia. Esse carcereiro preferiu a salvação do que a profissão dele, do que a sua fidelidade ao rei ou ao governador. Ele preferiu ser fiel a Deus a partir desse momento. E foi bom, salvo ele e todos os seus. 34. Levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua. É impossível Deus entrar e não ter alegria, irmão. Agora eu tenho uma teoria. Eu, pastor Ed Marques, falo no Facebook. Eu, pastor Ed Marques. Não está na Bíblia em nenhum lugar. Mas eu orando no meu coração, quando eu pensei isso, veio uma paz interior muito grande. Que quem era o homem do sonho de Paulo? Para mim era esse carcereiro, que não aguentava mais aquela vida e queria mudança. E ele ficou sabendo que Paulo estava pregando a palavra. Então ele falou: Senhor, traz esse homem aqui. Eu preciso aprender. Eu preciso buscar a minha salvação. Um homem que era carcereiro, minha teoria, viu? Minha, pastor Ed Marques, orando de uma forma tão grande, tão verdadeira, uma súplica tão envolvente, que Deus fez Paulo ouvir a oração do homem. E olha o rastro de salvação que Paulo foi deixando por causa de uma oração.
Foi salvo quem pediu e muitas outras pessoas também. Então ore, servo de Deus. Interceda. Interceda. Por que o senhor fala isso, irmão, pastor? Que foi esse homem? 29 é o versículo. Isso, volte lá. Né? No 27 ele ia tirando a vida. No 28 Paulo falou que ele não tirasse a vida. E no 29 ele fala assim, ó, e pedindo luz, saltou dentro da cela, né? E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Eu acho que foi difícil para ele prender os dois, porque ele sabia que eram os pregadores do evangelho. E a oração dele tinha sido essa. Mas a função tinha que ser cumprida. Mesmo, meu irmão, que a sua função não seja algo que agrade a Deus, ore. Ore. Porque se não for bom para você, ele vai lá e tira você de lá e te coloca numa posição melhor. Pastor, dia de ontem, entrou uma senhora aqui, irmã Suelen. Ela trabalha no prostíbulo, mas não como prostituta. Ela vende caldo. Ela faz caldinho na frente de um prostíbulo. Ela falou, pastor, não suporto mais. Eu falei, eu também não creio que essa é a vida que Deus tem para a senhora. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Vamos orar. Vamos orar, porque certamente Deus tem coisa melhor para a senhora. Eu ouço proposta, pastor, que eu estou precisando tanto de dinheiro, mas eu não sou, pastor. Eu não vou me vender. Eu falei, então pronto, irmã. Será que tem que ser na porta de um prostíbulo a venda do seu caldo? Eu vejo pessoas saindo com o carrinho andando aí, vendendo sopa, vendendo milho cozido, vendendo tanta coisa. Tem que ser na porta de um prostíbulo. Talvez não seja em Deus a dificuldade, mas na senhora ter coragem de enfrentar essa situação para sair. Mas o bom foi que ela veio perguntar, pedir uma orientação. Então o que eu falo para você, irmão? Ore. Ela orou, ia passando aqui e falou, não sei, pastor, alguma coisa pediu que eu entrasse. Você fala, alguma coisa chama Espírito Santo, irmão. Se ela não orou, então a resposta é essa. Dá asa, filha. Dá linha na pipa, não fica parado num lugar só não. Vá atrás do seu destino. Vamos lutar pelo que Deus tem para nós. Deus tem coisa boa para nós, mas nós temos que lutar por isso, temos que orar, suplicar, senão não estaria aqui. Esses textos para a gente meditar, nos revestir, nos preparar para a batalha e entrar na batalha propriamente dita, que é qual? A nossa oração, irmão. Não, preste atenção como é difícil para começar uma oração. Quantas vezes você passa o dia inteiro em paz, mas quando à noite você vai orar, o telefone toca, alguém te chama, bate palma na porta, bate na porta, ei fulano, olha eu aqui. Presta atenção. Passa o dia inteiro em paz, mas olha que vai orar um sono, mas dá um sono que nem Rivotril dá esse sono. Pode tomar 2 doses, não dá aquele sono. Tudo pouco eu estou perdido. Então ele vai lá e quer falar, nananene, oi, cacuca, vem pegar, papai, foi, nana. Aí vai dando aquele sono. Eu já fiz várias vezes, entrei nessa armadilha. Começa a meditar, o sono arde, você não combate, eu não combati. Fui lendo, e o sono foi ficando mais forte. E eu acordei meia hora depois, babando em cima da Bíblia. Até hoje eu peço perdão a Deus. Não deixe, irmão. É o inimigo barrando você. É ele não querendo que você entenda algo que Deus vai revelar. Lembra que Paulo falou, orem por mim, para que quando eu abrir a boca, eu venha revelar os mistérios do Evangelho. Então eu peço para você, ore por mim. Porque você pode contar com a minha oração. Eu oro por você. E eu estou mentindo, eu deveria orar mais, muito mais. Então ore para que eu tenha força, condição. Que Deus veja em você um verdadeiro sentimento de amor pelo seu pastor. E eu não estou aqui mendigando a você. Eu estou ensinando a você. Porque se você passa a orar por mim, daqui a pouco você vai orar pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, pelos seus parentes. E aí você e sua casa conhecem a salvação. Mas isso depende da gente, não de Deus. Para Deus salvar, é assim. Mas para nós alcançarmos a salvação, tem chicotada, tem açoite, tem palavras que vão nos machucar,
Tem comportamento dos próximos a nós que vão tentar embaralhar a nossa cabeça. Tem pessoa de dentro da igreja que às vezes não está numa vibe legal, não acordou bacana, vai liberar uma palavra que não agrada o seu coração. Mas tudo que você tem que se concentrar não é na palavra de quem está falando com você, é na palavra do Senhor. E essa é a única palavra digna de aceitação, a palavra do Senhor, dita através das revelações das Sagradas Escrituras. Para que você compreenda mais isso, ore, suplique. Deus, me dá entendimento, me dá capacidade de entender o que o pastor vai ler. Fala direto, usa o pastor sem nem saber, mas usa ele para falar comigo. Eu preciso compreender, Pai. As palavras às vezes são tão altas. Baixa um pouquinho para o meu nível, Deus, até que eu consiga elevar o meu livro até o Senhor. E aí eu não vou mandar na mesma língua, falando na mesma língua. O Senhor fala, eu ouço, eu falo, o Senhor ouve, e assim a gente vai juntos. Até lá, usa o meu pastor. É importante, irmão, que a gente fale a mesma língua. Não adianta eu falar uma coisa e você fazer outra. Vou te dar um exemplo agora. Domingo foi dia de eleição, não foi? Eu falei que não ia ter culto? Eu falei que eu não estava nem aí para a eleição, lembra? Mas, irmã Marineuza, a irmã falou que eu falei que não ia ter culto, não falou? Ela veio na segunda-feira aqui e ainda falou: cadê o pastor? Por que não teve culto ontem? Eu não vim porque o pastor avisou que não ia ter culto. Olha para aí. Eu falei: não sei qual é o pastor, eu não fui. Oxi. É que eu estou falando, irmão. É que eu estou falando e a mente está lá, ó. A mente está, ó. Eu falei que ia ter e a irmã entendeu que eu falei que não ia ter. Oxi. Então só ela ouviu, porque o resto veio tudo. Ou quase todos, pelo menos. É que eu estou falando, irmão. Às vezes a pregação está rolando e a mente está lá: meu Deus do céu, aquele cara vai lá em casa de novo hoje. Eu não tenho um centavo para dar, eu não aguento mais essa vida. E o pastor pregando. Não pode, irmão. Olha o capacete, tem que colocar o capacete. Saiu de casa, bota o capacete da salvação, irmão. O inimigo vai mandar esses pensamentos e fala: agora não é hora de pensar nisso não, demônio. Sai daqui, está amarrado em nome. Depois do culto eu vou pensar nessa situação. Pronto. Amarra, repreende, ore. Satanás vai fazer de tudo para atrapalhar você. Revista-se da armadura de Deus. E depois de revestir-se da armadura de Deus, volta lá, Dinei, por favor. Efésios capítulo 6, versículo 18. E depois de se revestir da armadura de Deus, o versículo 18 fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. E vigiando nisso vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório os mistérios do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quando nós temos a revelação do Evangelho no nosso coração, mesmo estando presos, a gente é a pessoa mais livre da face da terra. Vocês podem prender o meu corpo, mas a minha alma nunca. Posso estar nessa cadeia, mas vou continuar evangelizando. Por causa dessa carta, escrita há milhares de anos atrás, dentro de uma cela, que eu e você hoje estamos aprendendo a nos revestir da armadura do Senhor e persistir na nossa oração, e até com súplicas, se necessário for. Para quê? Para que a bênção aconteça na nossa vida. Paulo, preso pelos homens, mas liberto pelo Espírito Santo. Podemos até passar por situações de prisões nessa terra, mas nossa alma é livre, nosso espírito é livre, a nossa decisão é livre. Você toma qual você quiser. Amém, filhos? Oração e súplica tem que existir na nossa vida. É que nós deixamos para orar, para suplicar, quando o laço aperta. Não pode. Ele falou aqui, ó. Vamos lá de novo. 18. Orando em
orando em todo tempo, com oração e súplica diante do Espírito Santo. No Espírito, né? Você tem que estar sendo conduzido pelo Espírito Santo na sua oração. Então tem que ser em todo tempo, filho. Vou passar 24 horas do dia? Não, meu irmão. Todo tempo quer dizer todo tempo. Quando você pode, quando você lembra, do Espírito Santo te toca. Você já está parado em algum lugar e lembra de uma pessoa? Talvez há muito tempo você não estava, mas nem falando com ela. E de repente vem essa lembrança na sua cabeça. Adivinha o que você tem que fazer? Só espero que você obedeça. Porque a pessoa está precisando. A pessoa estava precisando. Paulo lembrou de um homem que ele nunca tinha visto. Ele estava pronto para ir para a Macedônia, e o homem, pronto para ir para a Ásia, e o homem era da Macedônia. Pois Deus fez ele ver a oração do rapaz: venha aqui na Macedônia e nos ajude. Foi lá e salvou muitas e muitas almas, porque obedeceu o que Deus falou no coração dele. Pode ser a mesma coisa com a gente. Talvez a sua oração chegue até alguém, ou a oração de alguém chegue até você. Ore. Deus vai te dar vitória em nome. Estão preparados para a batalha? Revestidos com a armadura e afiados na oração? Bora ver, fecha a tua Bíblia, está na hora. Está na hora de botar em prática agora. E aqui encerra a nossa saga, momentaneamente, né? Da armadura de Deus. Nós aprendemos item por item o que significa, o que Deus revelou no nosso coração. Então vamos colocar em prática agora, no nome do Senhor Jesus. Fique de pé, feche os teus olhos, abra o seu coração. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nosso primeiro comportamento é pedir ao Senhor, meu Pai, que abra nossa mente cada vez mais e que derrame palavras como essas no nosso coração, para que a gente venha compreender, em nome de Jesus Cristo, o que temos que fazer diante de tantas e tantas situações que temos enfrentado. O Senhor diz que vamos ter dia mau, sim, mas se a gente estiver firmados com a verdade, com a justiça, com a paz no coração, com a preparação que o Evangelho traz para a gente, com o escudo da fé, meu Deus querido, com a salvação latente na nossa mente, com a espada do Espírito, nós estaremos prontos para a batalha. E certamente essa batalha vai acontecer no mundo espiritual. Não é mais contra a carne nem contra o sangue. Foi a primeira lição que eu preguei, Senhor. Não é mais, Efésios 6:10, não é mais contra a carne e não é mais contra o sangue, Senhor. Efésios 6:12. A nossa batalha, a nossa milícia, ela acontece no mundo espiritual, Deus. Nós não combatemos mais pessoas. Pessoas, infelizmente, enfraquecidas espiritualmente, são usadas pelo inimigo contra nós. É um erro eu não gostar de uma pessoa, eu detestar uma pessoa, é errado. O Senhor pede que eu ame ao meu irmão e não deteste. Eu não suporto. Está errado. Mas pastor, é muito horrível o que essa mulher faz, o que esse homem faz. Então Jesus não salvaria a prostituta. Tem que dominar o seu coração, servo. Talvez você não aceita o estilo de vida de uma pessoa porque não tem nada a ver com a sua, mas você também não tem nada a ver com ele. É a sua vida e a vida dele. Toque a sua vida da sua maneira. Ninguém é obrigado a viver como você. Agora, o que nós somos obrigados é o que Deus pede é que nós venhamos viver conforme Ele pede, conforme Ele nos orienta. Aí também Ele pede, não nos obriga. Porque se nós vivemos como Ele está pedindo, todos nós vamos viver uma fé muito equivalente, muito equiparada. Vamos caminhar pelos mesmos caminhos, cada um na sua direção, mas pelos mesmos caminhos. Se o coração tem ódio, tem raiva, eu não suporto,
está na hora de arrancar esse sentimento daí, porque você está perdendo com esse sentimento. Não é a pessoa que você não gosta, não. Se está dentro do seu coração esse sentimento, pede para ser limpo agora. Eu não aceito esse sentimento no meu coração. Quando você olhar para esta pessoa, domine os seus ímpetos, porque esta pessoa está naquele lugar, seja qual for, porque Deus permitiu que ela estivesse ali. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no altar da igreja, seja dentro da igreja. Só está aqui porque Deus permitiu. Só está lá porque Deus permitiu. Então faça com que o seu sentimento se equivala ao sentimento do Senhor, porque aí você vai entender quais planos Deus tem para aquela pessoa. Talvez o seu plano seja derrubar ela, o seu plano seja tirar ela de onde ela está, e não pensa na salvação dessa pessoa. Talvez ela só está tendo uma luz porque olha para você, servo de Deus, está convivendo com você e vendo o seu jeito de agir. Talvez você seja a única inspiração dessa pessoa e você a detesta, e você quer vê-la fora. Como pode? Abre o coração, abre a mente e deixa o Espírito conduzir. Não é do teu jeito, é do jeito que a palavra revela ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço ao Senhor neste momento que a nossa vida esteja em suas mãos, que o nosso entendimento esteja diante do Senhor, porque só o Senhor pode fazer por nós o que nenhum ser humano pode fazer. Eu vou usar neste momento o teu poder, Senhor. Na nossa oração, na nossa súplica, nós pedimos neste momento: libera o teu poder na pessoa do teu Espírito Santo para agir na nossa vida, para agir na vida dessa pessoa. É hora de você buscar agora, se concentrar com Deus, só você e Deus. Esquece o que está à sua volta, esquece o que está à sua frente, esquece, é você e Deus. Mostra agora o seu interesse nas coisas de Deus, nas coisas que Ele colocou no seu coração, no que Ele fez você ouvir e entender. E faça: Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora o teu agir na minha vida, o teu agir na minha casa, o teu agir na minha família, assim como foi com aquele carcereiro, ó Deus querido, que estava, meu Pai amado, fazendo a guarda de Paulo e Silas naquela cadeia. Antes de Paulo e Silas chegarem ali, eu creio, como ministro da tua palavra, que uma oração foi feita, e essa oração chegou até os homens do Senhor. Aqui tem oração sendo feita, Senhor. Orações e súplicas estão sendo feitas agora, e nós estamos todos na mesma fé. Cada um, meu Pai amado, intercedendo pelos seus, cada um intercedendo por aqueles, meu Pai amado, que convive no seu dia a dia. Talvez, meu Pai amado, alguns desses que estão sendo lembrados agora, os nomes estão nesse livro, no livro de oração da nossa igreja. E eu intercedo pelas pessoas, por essa fotografia, meu Pai, que está aqui no cestinho da fotografia, em frente ao púlpito no altar da sua casa, na fotografia que está diante, meu Pai amado, no seu altar. Que essas pessoas recebam a visitação do teu Espírito nesse momento, estejam elas onde estiverem, em nome de Jesus, aqui em Arapiraca, aqui em Alagoas, aqui no Brasil, ou em qualquer outra nação, Pai. Estejam eles onde estiverem, recebam a visitação do teu Espírito agora, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que neste momento, meu Pai amado, estão deitadas numa cama de hospital. Na verdade, deitada é bom, eu estou falando abandonadas, Pai. Estão lá sozinhas, nem mesmo os seus familiares, meu Pai, se lembram dela, pois nós estamos nos lembrando agora, em nome de Jesus Cristo. Existem pessoas que estão numa cela neste momento, presas por terem cometido algum delito nessa terra, e a justiça dos homens o condenou. O tempo já venceu, meu Pai. Ela já cumpriu com a prisão que devia de cumprir, mas esqueceram ela lá. Ela está há muito tempo lá. Talvez está nessa prisão inocentemente, mas ninguém se lembra dela até esse momento, porque nós estamos nos lembrando. Esteja ela onde estiver, meu Pai. Esquecer o processo dessa pessoa, oh meu Deus, cavuca lá, arrasta para cá, arrasta para lá, e a próxima vez que o juiz meter a mão no processo, vai ser no processo dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo,
seja ela condenada ou não, seja ela, meu Pai amado, que está culpada ou inocente, mas já cumpriu a sua pena. Toca, meu Pai, toca nos corações agora, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos em meio a uma pandemia. Esta pandemia, meu Pai, tem um vírus, e este vírus tem levado muitas pessoas a serem internadas, entubadas, e muitas dessas pessoas, meu Deus, não têm sobrevivido. Em nome de Jesus eu peço para o Senhor, olha para cada uma delas, Pai, que esse vírus maldito chamado coronavírus, Covid-19, o novo coronavírus, caia por terra. Não só aqui em Arapiraca, não só aqui em Alagoas, mas em toda a nossa nação. Aliás, em toda a nação deste mundo, onde houver a presença desse vírus maligno, que ele perca a força, Senhor. As pessoas que estão infectadas, contaminadas, meu Pai, em nome de Jesus, que haja neste momento um alívio da pressão nos seus pulmões, que haja, meu Deus querido, um desapego desses aparelhos respiratórios, que essa pessoa restaure os seus pulmões, só como o Senhor pode fazer. Não é o remédio, não é o médico, o isolamento, não, é o Senhor agindo Deus, quem impedirá? Então vai lá, meu Pai, o médico só está esperando o momento para desligar o aparelho. Faça ele entender que estava errado, Deus. Em nome de Jesus Cristo, esse aparelho não vai ser desligado, porque esse aparelho desligado, desliga também uma vida, uma alma sendo entregue. Da maneira que está essa pessoa, não vai conhecer o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor se agrada da morte do justo, mas do ímpio não, Pai. O ímpio não conhece o Senhor ainda. Se conhece, não tem ainda, meu Deus, um compromisso contigo. Então não deixe ir embora não. Não deixe ir embora não. Pode ter 90 anos de idade, não deixa, Pai. Não deixa ir embora sem antes confessar que só o Senhor é Deus, sem antes entender que precisa passar pelas águas para alcançar a sua salvação. No nome de Jesus, que precisa confessar o nome de Cristo para ter a tua vida renovada. Não deixe ir embora, Pai. Em nome, talvez tinha previsto na lista de Satanás, meu Pai amado, pela morte dessa pessoa no acidente, no incidente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, Pai, numa cama de hospital, está um homem chamado Stevens. Oh, meu Pai, lá em Maceió, pediu oração para mim e para minha esposa. É um parente próximo da família. Não só, meu Pai, por todos, mas principalmente por ele. Os médicos disseram que ele piorou. Ele teve uma melhora, mas piorou. Isso foi os médicos dizendo, Senhor. Mas o Senhor é médico dos médicos. Toca, meu Pai, no aparelho respiratório do Stevens, aonde ele estiver agora, em nome de Jesus Cristo. UTI, CTI, qualquer que seja a sala que ele estiver, qualquer que seja o leito que ele estiver, qualquer que seja a ala que ele estiver, envie o teu anjo, e em nome de Jesus, meu Pai amado, cura, sara, restaura, restitui a saúde do Stevens e de todas as pessoas que agora estão precisando. O acidente não vai acontecer, o incidente não vai acontecer, a bala perdida não vai ser perdida, em nome de Jesus Cristo, porque não vai encontrar um alvo, Pai. Em nome do Senhor eu determino isso. Aqui em Arapiraca, aqui em Alagoas, aqui no Brasil, aqui neste mundo, neste momento, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja derrota do inferno e que haja vitória dos teus servos, para que a glória seja para o Senhor. No nome de Jesus, meu Pai, eu determino isso, que o teu poder possa agir de maneira tremenda na vida dos homens e mulheres que aqui estão, na vida dos seus familiares, na minha vida, na vida dos meus familiares, para a glória do teu santo nome. Não deixe o inimigo crescer, não deixe o inimigo se fortalecer. Quem tem que crescer a cada dia é o Senhor no nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é quem nos dá vitória, e certamente é que vai fazer com que a nossa vida seja mudada e seja transformada para a glória do teu santo nome, Pai. Muda a nossa vida, muda a nossa sorte, para que o nome do Senhor a cada dia venha a ser mais e mais louvado e glorificado nesta terra. Por onde quer que a gente venha andar, que sejamos reconhecidos como filhos do Senhor, servos
do Deus Altíssimo. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Se necessário for, muda a minha vida, muda a minha sorte, em nome de Jesus. Louve a Ele. Diga para Ele: eu estou aqui. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio da minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor, Senhor, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não, 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 não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda a minha sorte. preciso de uma chance. Só mais uma chance, Senhor. Tu tens o remédio para minha alma. Preciso de um milagre. Então diga: muda, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Um milagre hoje, Senhor. Louvado seja
o nome santo do Senhor. Dê para Ele, bem bonito. Uma salva de palmas linda, bem calorosa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, pode sentar-se. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem algo para operar na nossa vida e tem que ser hoje. Vai ser hoje em nome de Jesus. Você que nos acompanhou pela rede social, um grande abraço. Hoje às 19 horas a gente volta com o culto da noite. Fique em paz em nome de Jesus.